Então, bora lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês um entendimento que eu não tinha até ontem e que hoje eu quero compartilhar com vocês. Que é quando Deus expulsa Adão e Eva do Éden e fecha e coloca o querubim para proteger a árvore, né, que ficou dentro do jardim, que é a árvore da vida. Olha que interessante. Quando ele expulsa, né, dá a impressão que talvez Deus está fazendo algo que é ruim, mas na verdade, quando Deus expulsa e coloca o querubim para proteger a árvore da vida, na verdade ele estava querendo nos proteger. Foi uma prova de amor, algo genuíno de Deus. Por quê? Vem cá, lê que você vai entender. Eu vou ler Gênesis 3, 22, do 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Olha que doido essa parte. Não deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Vocês vão entender essa parte. É a parte que eu mais grifei. Aí depois tá assim, no 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem e colocar a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Por que eu salvei essa parte aqui? Porque essa parte é muito importante. Porque aqui, no 22, aqui, não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por quê? Quando o pecado entra no mundo através quando a Eva come o fruto e eles passam a ter o conhecimento do bem e do mal, a gente, como eu tinha explicado aquele dia lá que a gente fez esse esquema aqui, quando o pecado entra no mundo, a gente fica separado de Deus. Então, por que eu falo que essa era uma parte em que Deus, como uma prova de amor, uma prova, um cuidado, ele estava tendo cuidado, zelo com a gente. Porque se a gente estava separado dele, estava em meio ao pecado. Se Adão comesse também do fruto da árvore da vida, ia ficar separado de Deus eternamente. E não ia ter acesso à redenção, que vem depois só com Jesus Cristo. Então, nesse momento em que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e põe o querubim para cuidar ali da árvore da vida, para que ninguém chegasse perto dela, era esse cuidado, era esse amor, era esse zelo de Deus conosco, para que a gente não ficasse separado dele, né? Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles ficariam eternamente no pecado, né? Eternamente separados de Deus. Porque você lembra que aqui, quando Adão estava lá no Éden, o espírito dele era vivo, a alma estava sob controle e o corpo era eterno. E ele estava em comunhão com Deus, certo? Quando entra o pecado no mundo, o que acontece? O espírito fica morto, a alma assume o controle e o corpo fica corruptível. E tem a separação, a gente fica separado de Deus. Então, se nesse momento Adão ou Eva tivesse comido do fruto da árvore da vida, que dá a vida eterna, ele ficaria eternamente separado de Deus. Entende? E aí, porque depois tem a redenção através de Cristo, que é quando o espírito vai ser justificado, o espírito fica justificado, a alma está sendo salva e o corpo vai ser glorificado e volta o estado de comunhão. Então, Deus, quando expulsa Adão e Eva lá do Éden, na verdade era um ato de amor, de cuidado, de zelo, para nos dar
o direito à redenção depois com Jesus Cristo. Entendeu? Vocês entenderam isso? Eu achei assim genial, porque quando eu li pela primeira vez dá a impressão de tipo assim, como se Deus estivesse rancoroso tirando Adão e Eva do coisa. E não é. Não é esse entendimento. O entendimento é totalmente diferente disso. Foi para proteger, foi já pensando na nossa redenção, na nossa chance de redenção, né? Depois com Jesus Cristo. Ai, eu não sei, a cabeça de vocês fizeram, mas a minha explodiu, porque agora eu tenho um entendimento diferente dessa passagem. Então, é muito interessante como Deus vai revelando coisas novas de acordo com o tempo que a gente passa aqui, aprendendo mais sobre Ele, como que Ele age, como que Ele é, como que Ele realmente é. Eu não sei explicar, mas isso daqui é um livro tão bom, tão bom, tão bom. E quanto mais a gente aprofunda, mais a gente entende. E assim, a parte que eu mais gosto é as nuances. Tipo, nas nuances você vai descobrindo pérolas. Por exemplo, que Abraão era um profeta, que Deus, na verdade, ao expulsar Adão e Eva do Éden, ele estava querendo, tipo, foi um ato de amor, de carinho, de zelo, para que a gente tivesse direito depois da redenção e não ficasse no pecado eternamente. Então você vai entendendo as nuances, vai vendo as nuances, é totalmente diferente. E é isso, espero que vocês tenham gostado da live e tenham aprendido. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você também quer ler a Bíblia toda em 6 meses, me chama no direct para eu te explicar melhor como é que funciona o Clube do Livro. Beleza? Do mais é isso, boa noite e obrigada a todos que participaram. Se tiver dúvida, manda aqui no comentário que eu respondo depois. Beijo.